Fala pessoal, tudo bem? Retorno aí às atividades, como é que foram de férias? Espero que estejam tudo bem, passado esse problema aí da pandemia. Acreditamos que o pior já tenha passado, mas é importante ainda todos continuarem com muito cuidado, protegendo seus familiares, principalmente aqueles que estão em grupo de risco. Com muita alegria, estamos de volta aqui na forma remota, infelizmente por enquanto. Logo mais, se Deus quiser, todos mais próximos, lá na nossa querida faculdade. Queria falar hoje com vocês sobre o nosso primeiro caso, um tema que envolve uma situação muito importante no processo do trabalho, que é na fase de execução. Vamos falar da peça embargos à execução. Antes de falar um pouquinho sobre o caso em si, queria aqui fazer um breve resumo da situação da execução no processo do trabalho, algumas peculiaridades importantes, comparando aqui com o processo civil, algumas diferenças importantes também, e falar um pouquinho do artigo 876, que disciplina lá as decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, acordos não cumpridos, termos de ajustamento de conduta e os termos de conciliação serão executados pela forma estabelecida nesse artigo. Ou seja, vem a CLT e fala assim, olha, o que dá para executar no processo trabalhista? Basicamente, a decisão transitou em julgado, nós vamos executar. Transitou, desce para a vara de origem e vamos entrar no procedimento de execução. Acordos judiciais e extrajudiciais não cumpridos também poderão ser executados na Justiça do Trabalho. Exemplos, termos de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público ou um acordo envolvendo aqui numa reclamação trabalhista que não foi cumprido por qualquer das partes, será executado na Justiça do Trabalho. Custas que também não forem pagas serão executadas na própria Justiça do Trabalho, né? E lembra também que nos casos que a CLT for omissa, a própria CLT fala, olha, nos casos em que houver omissão da CLT na fase de execução, usaremos a Lei 6.830/80, que é a Lei de Execução contra a Fazenda Pública, ou subsidiariamente também o Código de Processo Civil, tá? Tem um tema, gente, importante que foi objeto de discussão na reforma, é a questão da execução de ofício pelo magistrado. Olha, no processo trabalhista, o magistrado pode dar andamento de ofício em virtude da hipossuficiência do empregado? O artigo 878 veio lá e fala assim, a execução será promovida pelas partes. Permitida execução de ofício apenas quando as partes não estiverem representadas por advogado. Então, cuidado que a reforma trabalhista veio e modificou, né? Antigamente o juiz tinha o dever de ofício, razão pela qual não havia possibilidade de prescrição intercorrente, porque se era dever do juiz de ofício executar, ele não executando nem a parte, não pode ter prejuízo da parte. Daí veio a reforma e falou assim, não. A execução é pela parte. Quando a parte não tiver advogado, o juiz aí sim poderá executar de ofício. Então, gente, partindo dessa alteração legislativa, veio também um tema importante, que é objeto, inclusive, da nossa peça de hoje, que é a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Não havia possibilidade de prescrição intercorrente com a reforma, agora existe a possibilidade da aplicação da prescrição intercorrente no processo trabalhista também, tema que vai ser objeto do nosso caso de hoje. Competência. Quem vai ser competente para julgar a execução trabalhista? É competente o juiz que deu a decisão, que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Quando falamos conciliado ou julgado originariamente o dissídio, basicamente funciona assim. Entramos com a ação na vara do trabalho, quem deu a primeira decisão originária foi o juiz. Recorreu para o tribunal, recorreu para Brasília, na hora de executar, volta para o juiz originário. Então a execução será promovida na vara do trabalho na maior parte dos casos. E lembra que é competente para execução de título executivo extrajudicial aquele juiz que teria a competência para o processo de conhecimento da matéria. Então, se for aqui um título executivo extrajudicial, se fosse judicializado, qual seria o juiz que iria julgar aquela causa? É ele que vai julgar essa execução também. Um tema importante, gente, é quando o processo desce para a vara de origem, a questão da liquidação de sentença, né? Como é que vamos liquidar, tá? E é muito fácil, é muito tranquila a liquidação de sentença no processo do trabalho. As partes serão intimadas pelo juízo para apresentar o cálculo devido. Se não houver concordância com relação ao cálculo, ele homologa. Se houver discordância com relação ao cálculo, o juízo ele poderá também nomear perito de sua confiança. E nós temos aqui
a possibilidade de, havendo divergência, um perito judicial elaborar um cálculo para o juízo. Lembrando sempre que o juízo não está distrito ao cálculo do perito, mas na maior parte das vezes acaba seguindo, uma vez que é uma pessoa técnica e também de sua confiança. Então, na fase de liquidação de sentença, a regra geral é, olha, as partes são intimadas para apresentação do cálculo, havendo divergência chama um técnico, não havendo nenhum tipo de divergência, o juiz homologa e vai para a fase de pagamento. Lembrando que a CLT prevê 3 formas de liquidação de sentença. Liquidação por arbitramento, quando é necessário que elementos para a liquidação que não estão nos autos sejam trazidos técnicos para a obtenção do resultado, né? Temos que fazer um arbitramento aqui para conseguir chegar ao valor. Também a liquidação por artigos, pouco utilizada, mas quando cabe à parte articular em petição que pretende ver liquidado, a parte tem que discriminar aquilo que ela quer ver liquidado. E 99% das reclamações trabalhistas, a liquidação é por simples cálculo. Calcula o valor líquido da sentença, abre vista a parte contrária e homologa-se ou não em caso de divergência. Lembra também que na fase de execução existe a possibilidade de aplicação do artigo 774 do CPC, que fala lá os atos atentatórios à dignidade da justiça, né? Qualquer conduta omissiva ou comissiva que frauda a execução, se opõe maliciosamente à execução empregando meios ardis e artificiosos, dificulta ou embaraça a realização de penhora, resiste a ordens judiciais. Então lembra aqui o CPC no artigo 774, quando fala dos atos atentatórios à dignidade da justiça, também aplicação aqui no processo do trabalho. E temos também a possibilidade da execução provisória da sentença, tá? Quando nós entramos com recursos trabalhistas, tivemos na aula de recursos que a regra é que os recursos são recebidos no efeito meramente devolutivo, ou seja, naquela oportunidade nós falamos, olha, é possível que a parte entra, mesmo tendo recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, com execução provisória de sentença. Lembrando que a execução provisória da sentença, o limite vai até a penhora, tá? Vai o limite até a penhora, não pode ter aqui nenhum tipo de leilão, transferência do bem, para na penhora. Se houver embargos, os embargos ficam suspensos até o julgamento definitivo. Aquilo que não for objeto de agravo de petição ou de recurso, aquela que é incontroverso nos autos, poderá ser imediatamente levantado em favor da parte credora. E lembrando que na execução provisória, qualquer prejuízo causado aqui, a parte decorrente da execução provisória deverá ser ressarcido se houver reversão daquela sentença. E discutiu-se muito se na fase de execução provisória, como falamos que pode ser até a penhora, se essa penhora pode ser em dinheiro também, porque a penhora em dinheiro teríamos aqui um caráter satisfativo, tirou o dinheiro da conta da pessoa. Daí veio lá o TST na súmula 417 no seu inciso 1º, falou assim, não, peraí. A ordem de preferência da penhora prevista no Código de Processo Civil é justamente o dinheiro. Então, em execução provisória, também é possível a penhora em dinheiro, nos termos da súmula 417 do Tribunal Superior do Trabalho. Legitimidade ativa, quem tem legitimidade, qualquer interessado pode entrar com execução, a parte normalmente, ou de ofício pelo magistrado, pela Procuradoria do Trabalho, em relação também às custas e multas administrativas. Normalmente quem entra é a parte, mas lembra aqui a figura do terceiro interessado também. Legitimidade passiva, quem vai responder a execução? Gente, normalmente o executado, aquela pessoa que respondeu a ação principal. Mas temos algumas possibilidades de outras pessoas ou outros entes figurarem no polo passivo. Exemplo, fiador, espólio, massa falida ou responsável pela sucessão a qualquer título. Outros exemplos muito comuns no processo de trabalho, grupo econômico, quando a responsabilidade de várias empresas solidárias, né? O grupo econômico vai responder a execução. E lembra também o tomador do serviço, aquela empresa terceirizada que poderá responder de forma subsidiária também na fase de execução. Lembrando que essa questão do tomador de serviço, temos uma súmula do TST de número 331, muito importante. Objeto da execução. O que vai ser objeto da execução? Tantos bens quanto bastem para a satisfação da condenação. Tudo que for possível penhorar para satisfazer a condenação vai ser objeto de execução. Bens particulares dos sócios respondem apenas nos casos previstos em leis. Bens sociais, bens da empresa, respondem por atos de gestão apenas praticados por qualquer
sócio, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra terceiro que tenha conhecimento ou deva conhecer. Mas lembra aqui no tocante ao objeto, vamos penhorar, vamos buscar todos os bens possíveis para satisfazer o crédito do exequente. Uma questão importante, gente, que falamos já em outra oportunidade, é a questão do sócio retirante, o sócio retirante da empresa. Lembra que a reforma trabalhista veio e alterou também a questão da situação do sócio retirante, trazendo maior segurança jurídica a essas relações societárias. O que diz a questão do sócio retirante? O sócio retirante responderá subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, relativas apenas ao período em que figurou como sócio. Lembra? Subsidiariamente no período que figurou como sócio. Somente nas ações ajuizadas até 2 anos da averbação da modificação do contrato social na JuSesp. Então lembra, alterou o contrato social, responde por 2 anos, no período que figurou como sócio, de forma subsidiária. Ou seja, a ordem de preferência do sócio retirante para o sócio retirante funciona assim. Eu integrei uma sociedade e eu saí. Quem vai responder primeiro? Primeiro, a empresa devedora. Segundo, o atual sócio. Terceiro, de forma subsidiária, o sócio retirante. Pelo período que figurou como sócio apenas, até 2 anos, a sua saída da sociedade averbada no contrato social. Lembra que o sócio retirante responderá solidariamente com os demais sócios quando ficar comprovada a fraude na alteração societária. Se ficar comprovada a fraude na alteração societária, ele responde de forma solidária, desculpa. E lembra também as espécies de execuções que nós temos na Justiça do Trabalho. Várias hipóteses de execuções possíveis, gente. Vou fazer um breve resumo na matéria. Eu deixo para vocês disponível aí nas nossas redes sociais e nosso Moodle. Lembra, existe a possibilidade da execução contra o devedor insolvente, ou seja, aquela pessoa que não tem possibilidade de pagar seu crédito. Lembrando que o crédito trabalhista goza de privilégio na falência, inclusive na totalidade das indenizações, tendo preferência, inclusive, contra os créditos contra a Fazenda Pública, limitado aqui a 150 salários mínimos. Mas lembra aqui, execução contra devedor insolvente. Nós temos a possibilidade também, gente, de entrar com execução para entrega de coisa na Justiça do Trabalho. Olha, imagina um funcionário que eventualmente tinha o notebook da empresa, o carro da empresa, a empresa vai lá e entra com execução para reaver essa coisa, esse bem, esse objeto. Execução de fazer ou não fazer, muito comum na hora de dispensa, a empresa vai lá e não entrega as guias e o seguro-desemprego, guias para levantar o fundo de garantia daquele empregado, não anota a carteira de trabalho à dispensa, daí você vai entrar com uma execução para a obrigação de fazer ou não fazer daquele empregado. Olha, temos a possibilidade também de execução de prestações sucessivas. Eu tenho várias prestações, uma delas deixou de ser cumprida, a gente executa, antecipando o pagamento das demais. Muito comum esse tipo de execução quando fechamos acordos parcelados. Olha, excelência, fechamos um acordo em 10 parcelas de R$1.000, 10 mil acordo. Na segunda parcela, na segunda prestação sucessiva, a parte vai lá e não paga, fica inadimplente. Vamos executar as prestações sucessivas aqui, com a multa, com juros, tudo direitinho. E lembra também, gente, que tem a possibilidade de execução contra o devedor solvente, aquela pessoa que tem bens para responder, que normalmente pedimos a penhora do bem, vai para leilão e por aí vai. Então lembra essas espécies de execução e lembra também o artigo 835 do CPC, que fala de um tema muito importante, que é a questão da ordem de nomeação dos bens para penhora. Gente, toda a ordem prevista lá no CPC, o importante para nós, o número um, dinheiro, tá? A primeira coisa que vamos tentar penhorar é o dinheiro da parte executada. Normalmente, Bacen-Jude na conta corrente. No mais, segue a ordem lá do Código de Processo Civil, prevista no artigo 835 do CPC. Tudo bem? Penhora, gente, lembra? É possível a substituição da penhora em alguns casos previstos em lei. O auto de penhora deverá estar completinho, indicando o dia, mês, lugar em que foi feita, nomes do exequente e do executado, descrição de todos os bens penhorados, o estado que aqueles bens se encontram. Muito importante isso, né? Porque imagina só, você penhorou lá, qual está lá no alto, computador. Tem computador de R$1.000, tem computador de R$20 mil. Então é
muito importante no auto, tá lá discriminado o estado, o bem, o modelo. E lembra aqui que entidades filantrópicas e seus diretores não se aplica a exigência de penhora. E temos também aquelas situações importantes que são muitas vezes objetos de embargos de execução, que é a impenhorabilidade de vários bens, né? Muitos bens são impenhoráveis por lei. Então lembra que todos aqueles bens impenhoráveis estão aqui, não poderão ser objeto de penhora sob pena de embargos de execução e liberação por parte do magistrado. Exemplo, bem de família, né? Aquelas rendimentos de caderneta de poupança, seguro de vida, pequena propriedade rural. Então existe aqui inúmeras possibilidades de bens impenhoráveis. Normalmente os bens de família da Lei 8.009/90. Lembra que os bens públicos também são impenhoráveis nos termos da Lei 8.620 de 93. E lembra também que existe a possibilidade atualmente da penhora em estabelecimento comercial, industrial e agrícola em algumas oportunidades. Mas lembra aqui das situações dos bens que são possíveis de penhora, obedecida a ordem de preferência, e de todas as situações de impenhorabilidades previstas em lei. A segunda penhora, gente, pode ser possível desde que a primeira seja anulada ou que a primeira não satisfaça todo o crédito, da mesma forma que é possível a redução da penhora nos casos de excesso. Tudo bem? Tem um tema também que foi objeto da reforma trabalhista, que é a questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que eu queria chamar aqui a atenção de vocês? Lembra que esse incidente antes da reforma era de imediato dado pelo magistrado, ou seja, a empresa não pagou, o juiz mandava penhorar os bens do sócio, inclusive de ofício. Com a reforma não pode mais execução de ofício, salvo se a parte não tiver assistida por advogado. E lembra que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica hoje tem que seguir o rito do CPC. Ou seja, vai ter que ter requerimento próprio com direito a contraditório e ampla defesa e uma decisão fundamentada no magistrado. Lembrando que dessa decisão cabe recurso de agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho. Lembra também, gente, que na Justiça do Trabalho é possível execução contra a Fazenda Pública. Vamos utilizar aqui a Lei de Execução contra a Fazenda Pública e também a execução de contribuições previdenciárias. Tudo que for devido a título de INSS decorrente de uma reclamação trabalhista, não é na federal que o INSS vai cobrar, mas na própria reclamação trabalhista, ou seja, dentro daquele processo faremos o recolhimento das contribuições previdenciárias, lembrando que a Justiça do Trabalho é um órgão que arrecada muito para o INSS decorrente das suas condenações trabalhistas. E os embargos, gente, lembra? Após garantida a execução, a parte abre prazo para a propositura dos embargos. O que nós temos que lembrar aqui? Os embargos, gente, como regra, não terão efeito suspensivo, podendo ser concedido apenas em casos específicos. O que nós temos que lembrar também dos embargos, que é importante passar para vocês? A matéria a ser discutida nos embargos está descrita ao cumprimento da decisão ou acordo, da quitação ou eventualmente de prescrição, que é o nosso caso de hoje, que eu vou passar logo mais para vocês. Então lembra, a prescrição, gente, também pode ser arguída posterior à sentença, agora a prescrição intercorrente. E o prazo para a propositura dos embargos é de 5 dias, cuidado com o prazo aqui, 5 dias após a penhora. Intimado da penhora, a parte tem 5 dias para embargar. Tá? Lembra que na execução por carta precatória, os embargos serão decididos no juízo deprecante, não no deprecado, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora. Então lembra que na execução é por carta e da decisão as partes serão notificadas pelo correio com prazo de 8 dias para propor o recurso cabível, que é o agravo de petição. Então lembra, fui intimado da penhora, 5 dias para embargar. Embarguei, juiz decidiu, fui intimado da decisão, 8 dias para recorrer. Resumo das matérias que podem ser então arguidas em embargo: cumprimento da decisão ou acordo, quitação ou prescrição da dívida. Tudo bem? Vou agora passar o nosso probleminha, o nosso caso de hoje. Peço licença aqui para ler o problema para vocês e já falo um pouquinho sobre o gabarito. O representante legal da empresa Operações Marítimas de Santos e João da Silva, respectivamente reclamado e reclamante, foram intimados por intermédio de seus advogados
constituídos anteriormente do trânsito em julgado da ação trabalhista que tramitou na primeira vara do trabalho de Santos para adoção de providências pertinentes. Tal intimação deu-se em 1º de maio de 2018. Os pedidos foram julgados totalmente procedentes. Em 4 de junho de 2020, o advogado do reclamante apresentou o pedido de cumprimento do julgado, inclusive juntando planilha de cálculo no valor de R$100 mil. Houve expedição de mandado de citação e penhora pelo juízo trabalhista. A empresa apresentou o rol de bens que garantiram integralmente a execução. Como advogado da empresa, apresente a medida judicial pertinente, considerando o início do prazo legal no curso de 5 dias. Basicamente, houve uma condenação em 2018, tá? Em maio de 2018. Em junho de 2020, veio o reclamante e executou 100 mil. A empresa chegou, foi intimada, deu bens à penhora e dentro de 5 dias vai fazer o quê? Vai embargar a execução. Gente, embargos de execução, uma peça simples, o esqueleto dela, lembra lá, tá? Endereçamento vai para a vara do trabalho, né? Vamos denominar as partes sempre como exequente e executado, exequente e executado. Lembra, aqui, o verbo adequado, opor embargos de execução, né? E nossa peça mais ou menos vai estar embasada no artigo 884, parágrafo 1º e 3º da CLT. Artigo 884, parágrafo 1º e 3º da CLT. Como é que vai ser nossa peça? Gente, vamos fazer a pecinha lá. Passou aquela parte geral, né? Nome do executado por seu advogado, vem opor embargos tempestivamente, nos termos do artigo 884, nos autos da reclamação trabalhista, que lhe foi movida põe o nome do exequente, nos seguintes termos, cada um faz lá do seu jeito, tá? Lembra, aqui, nós vamos primeiro denominar nosso inconformismo, tá? Não se conforma o exequente com a redecisão que homologou os cálculos e deferiu a penhora dos bens. Por exemplo, faz um breve relato do problema, né? Faz um breve relato do problema, sempre denominando as partes exequente, executado, embargante, embargado, né? Embargante, embargado, exequente, executado. Lembra que aqui que a fundamentação jurídica nossa é o artigo 884 e artigo 11, letra A maiúscula da CLT, que fala da prescrição intercorrente. Parte tem que propor a ação em 2 anos. Não executou em 2 anos, foi intimado em maio de 2018. Pois aqui o cumprimento da sentença em junho de 2020. Prescrição intercorrente. Pedido, gente, o que a gente vai pedir? Olha, se eu tive aqui o gravame, a penhora, eu vou pedir a procedência dos embargos e liberação da penhora realizada. Requerimentos, importante. Notificação do embargado para se defender, procedência dos embargos e lembra também o requerimento de provas. Ah, acabou aqui nossa peça? Não, nós temos que dar o valor da causa dos embargos, valor da causa, sempre o valor da dívida, né? O valor da penhora dos bens penhorados que garantiram a dívida e fecha a peça, normal. Nestes termos pede deferimento, assinatura, nome do advogado e OAB. Não esquecendo, é claro, do local e data também aí no meio. Tudo bem, gente? Então, basicamente, fiz um resumão sobre execução trabalhista. Vamos trabalhar algumas peças nesse semestre de embargos de execução, em especial embargos de execução, embargos de terceiros, agravo de petição. Por isso que eu peguei essa primeira aula para a gente fazer um breve resumo, tá? E fica o problema aí para vocês entregarem para posterior correção. Mais uma vez, um beijo enorme a todos, saudade de todos vocês, saudade das nossas queridas aulas presenciais. Por enquanto estamos aqui na aula meio remoto, tirando dúvidas, esclarecimentos e qualquer problema me chamem também em nossas redes sociais se necessário for. Um beijo a todos e uma boa semana para todos vocês. Até mais, galera. Fiquem com Deus.